Qual foi o melhor filme de 2025? O ano tá acabando, estamos chegando aí nas últimas horas de 2025 e chegou a hora então de fazer o meu top 10 de todos os filmes que eu assisti. Qual foi o que eu mais gostei? E ó, eu te garanto, tá? O meu primeiro lugar vai te surpreender. Eu nem falei sobre ele aqui no canal ainda, exatamente, mas vou falar agora. Então, eu quero começar a lista fazendo uma menção honrosa a alguns filmes que eu gostei bastante, mas que, por grau de preferência, acabaram não entrando no top 10, tá? Então, também recomendo que vocês assistam esses outros filmes aqui, ó. Ladrões, Os Roses, Até que a Sorte Separe, Bailarina, Os Caras Malvados 2, Tron Ares, Fórmula 1 e Minecraft. Em 10º lugar, eu coloco live action de Como Treinar o Seu Dragão. Aí você pode me falar, João, é igual, né, a animação. Exatamente, aí é que tá a graça. Eles conseguiram respeitar a animação e trazer algo igual. E aí até aí eu te pergunto, qual que é o problema? Eu gosto muito de live actions que são iguais às animações, porque pensa comigo, se a animação tem uma boa história, tem bons personagens, aí tu vai fazer o live action, a gente pode questionar fazer o live action ou não, mas fizeram o live action. Eu vou querer que mude uma história que já é boa, correndo o risco de dar ruim, ou eu vou querer que mantenha aquela história para pelo menos garantir que o arroz com feijão bem feito vai ser feito. Então, eu prefiro que mantenha a história. Se inovar e trazer coisa boa, legal. Né? Igual, por exemplo, live action do Aladdin. Eu acho que ele traz coisas novas para a história, mantém o básico da história principal e é um ótimo live action. E aqui a gente tem a mesma coisa como Treinar o Seu Dragão, onde é praticamente tudo igualzinho. E aí você coloca cenas uma do lado da outra, tu vê a cena da animação no live action e é incrível. Então, como o ponto que eu vou levar em consideração aqui principal, né, para esse filme para esse vídeo aqui são duas coisas, né? Eu esqueci de falar. São filmes que sejam lançados em 2025, porque teve muito filme que eu vi que é de antes de 2025 e não vai entrar aqui, tá? Entram só os lançamentos de 2025 mesmo. E a segunda coisa é roteiro. Para mim a principal coisa de um filme é roteiro. Então, tem que me fazer gostar da história. Uma história bem feita é mais de 50% do caminho andado. Então, roteiro, Como Treinar o Seu Dragão live action, tem, né? E as atuações foram muito boas também. O Banguela conseguiu ficar fofo também em live action. Então, ponto pra ele e entra aqui no nosso 10º lugar. Em 9º lugar, como esquecer uma das animações mais top de 2025? Guerreiras do K-Pop. Eu não falei sobre esse filme aqui no canal, porque eu só assisti ele essa semana. Eu falei, tá, deixa eu resgatar alguns filmes que eu queria ter visto esse ano e não vi. Aí eu peguei essa semana aqui entre o Natal e Ano Novo e botei um monte de filme em dia. E Guerreiras do K-Pop foi um filme que, assim, recentemente teve um amigo meu que falou, sabe essa música aqui? Falei, sei, essa música é desse filme. Eu falei, o quê? Achei que era tinha algum grupo de K-pop, né, em carne e osso, né, de gente viva, né, e não. A gente escuta na rádio, escuta em tudo quanto é lugar e não sabe das coisas, né, pra você ver. E aí, eu falei, tá. Ele falou pra mim, o filme é muito bom, assiste. Aí fiquei com aquilo na cabeça, eu já tinha ouvido falar muito bem do filme. Mas sabe aquele negócio? Você vai deixando pra depois, aí eu assisti. Foi uma das melhores coisas que eu vi nesse ano. A segunda melhor animação, só perde pro nosso 8º lugar, que é Zootopia 2. Eu sou um cara muito, né, da Disney, da Pixar, da DreamWorks, o que quer que seja. E eu gosto muito da franquia de Zootopia. E Zootopia 2 entregou exatamente aquilo que a gente queria. Uma coisa que me pegou pra gostar mais de Zootopia 2 do que o das Guerreiras do K-Pop, né, nesse duelo de melhor animação do ano, é que eu acho que muita coisa que a gente viu em Guerreiras do K-Pop, a gente já viu antes. Não que em Zootopia não seja, até porque, como eu disse, ele segue o mesmo padrão do primeiro filme, né? Mas o Guerreiros do K-Pop, ele não me pegou tanto quanto Zootopia por gosto pessoal, né? Esse aqui é o meu ranking, é um gosto pessoal, exatamente, extremamente pessoal. Não posso falar pela sua opinião, mas você pode deixar a sua opinião aí embaixo, tá? O comentário tá aberto justamente para você falar qual foi o seu filme favorito de 2025, tá? Se quiser deixar um top 2, um top 3, um top 5, um top 10, conversa comigo, fala filmes que tu gostou de assistir esse ano, tá? É sempre bom a gente trocar ideias, vai que tem algum filme aí que você assistiu que eu não assisti, de repente eu posso assistir e gostar também, tá? Então, nesse duelo aí das animações, eu gostei um pouquinho mais de Zootopia 2, mas Guerreiras do K-Pop é, sinceramente, fantástico. Parabéns pra Sony e pra Netflix que produziram esse grande filme.
Em sétimo lugar, Frankenstein. Desses filmes que são chamados filmes de Oscar, né, como eu mesmo gosto de dizer, Frankenstein foi o que mais me pegou. É uma história clássica, todo mundo já sabe para onde vai, qual é a história, mesmo assim eles conseguiram inovar. Eles chegaram mais perto do clássico da literatura do que a história que a gente ouve tanto falar. Então isso é muito legal e traz uma atuação maravilhosa do Oscar Isaac como, né, o grande Frankenstein, na verdade, né, porque o Frankenstein é o cara que faz o monstro, né? E o monstro interpretado pelo Jacob Elordi, fantasticamente bem interpretado. Os dois estão concorrendo ao Oscar aí. O Oscar Isaac como melhor ator, o Jacob Elordi como melhor coadjuvante aí. E, de fato, porra, eu acho que o Jacob Elordi principalmente tem que levar essa, tá? Eu não assisti todos os filmes, obviamente, do Oscar, mas a atuação do Jacob Elordi, a história que me pegou demais, eu adorei esse filme e fica a recomendação, tá na Netflix para todo mundo assistir. Sexto, Vivo ou Morto, um mistério Knives Out. Essa franquia, né, de Entre Facas e Segredos, é uma franquia incrível, é maravilhosa. Eu ainda acho o primeiro filme melhor. É o filme que tem a Ana de Armas, tem o Chris Evans, mas aqui eles trazem um elenco incrível. Josh O'Connor traz o Josh Brolin, né, o Thanos, trazem também a Glenn Close, como esquecer a eterna Cruella dos cinemas, teve a Emma Stone mais recentemente, né, mas dos filmes dos 101 Dálmatas dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, a Glenn Close brilha. Tem também o nosso eterno Gavião Arqueiro aí, né? Então é um filme com um elenco realmente incrível, maravilhoso e com grandes nomes, né? Sem falar, é claro, no eterno 007, que é o nosso detetive aqui desde o primeiro filme, passando pelo segundo e chegando nesse terceiro filme. E é um filme que consegue tocar em assuntos da Igreja Católica e manter o tema mistério. E eu sou um cara que gosto muito desse tipo de filme, de mistério, de plot twist, de investigação, esse tipo de coisa. Então me pega muito. Quando eu vi que ia ter esse filme esse ano, eu falei, opa, com certeza é um filme que vai estar no meu top 10. E dito e feito, peguei para assistir agora nessa semana e de fato é um filme brilhante. Eu diria só que tem um pedaço no começo que ele demora um pouco para engrenar. Mas depois que ele engrena, cara, ele... Sabe aquela história que tudo que a história te deu é importante para você definir a resposta lá no final do filme de quem matou? Cara, cada trecho da história, eu recomendo, se você vai assistir ainda, presta atenção em cada pedacinho da história que eles estão contando. Porque nesse comecinho, que pode demorar para engrenar, eles estão te dando pistas importantíssimas de algo que vai acontecer lá na frente. E aí a hora que acontecer você fala, putz, aquilo! Isso é sensacional, sabe? A hora que você sente o seu cérebro explodindo, isso é legal pra caramba. É por isso que eu gosto desse tipo de filme, série desse tipo, e eu gosto muito desse tipo de conteúdo. 5. Bugônia. O novo filme daqueles pra te fazer pensar com a Emma Stone. E cara, fala sobre teoria conspiratória e é muito legal você ver teoria conspiratória. Isso é legal pra caramba, porque tu começa a assistir o filme, tu fala, nossa, esse maluco que eu não sei o nome dele, mas é o ator que é marido da Kirsten Dunst, a Mary Jane da trilogia clássica do Homem-Aranha, Tobey Maguire. Cara, esse cara, ele tá brilhante no filme. A Emma Stone dispensa comentários, mas se tem que escolher uma pessoa pra falar bem nesse filme, é esse cara. Esse cara, ele brilha, ele tá assim, ele encarnou aquela pessoa da teoria conspiratória. Então tu começa a assistir o filme, tu começa a ver as coisas que esse cara fala, e tu vê tanta coisa hoje em dia que tu fala, meu Deus do céu, isso que acontece naturalmente no nosso dia a dia, né? Ainda mais com a internet, né? A gente vê tanta gente falando tanta besteira, tanto absurdo, e aí a gente olha para aquele cara e a gente fala, meu Deus, esse cara existe, esse cara existe. E aí no final do filme tem um plot twist sensacional, tá? Eu não quero dar spoiler aqui de trama de filme, mas pelo amor de Deus, que filme incrível. Incrível. Eu já sabia que ia ser bom, igual eu falei do Knives Out, né? Eu falei, putz, quando eu ver esse filme aqui, ele vai entrar no top 10. E não tem como ele não entrar no top 10. Então é mais um filme que fala de um assunto moderno, traz a gente pra dentro da trama e lá no final tem plot twist. Aliás, tem plot twist em vários momentos, né? Mas lá no final, principalmente, é uma maravilha essa surpresa que a gente tem. E aí, de novo, tu sente o cérebro explodindo, não tem, né, como não dar aquela sensação gostosa. E eu recomendar esse filme aqui pra vocês. 4. Truque de Mestre 3. Outra franquia que eu sou muito fã. E aí, de novo, né?
A hora que eu falei, putz, esse filme e tal. E tem gente, né, que gosta de criticar, falar que tudo é muito óbvio, né? Mas eu te pergunto, tu vai assistir um filme? Às vezes é legal tu ir pra um filme como o Bugônia que eu acabei de falar, que tu se diverte ali, mas tu sabe que tem uma subtrama por trás e você, como eu falei, você reconhece, putz, isso acontece, né? Aí tu vai pra um truque de mestre e é entretenimento puro. O que custa você abrir as portas pro entretenimento, né? Essa é a pergunta que eu te faço. Porque pra mim um filme ou uma série é entretenimento, é pra te entreter. O que tu vai fazer com isso depois é responsa sua, né? Os estúdios, os diretores, os roteiristas, eles têm ideias que eles querem passar por trás, isso é óbvio. Mas a principal coisa é você se entreter, é você se divertir. É tu ligar a TV ali no streaming, né? Ou tu ir pro cinema e falar, agora eu vou dar 2 horas aqui pra mim, né? Etc. E vou sair da minha realidade, vou tirar as coisas da minha cabeça e vou me concentrar numa história nova, diferente. Vou dar oportunidade pra isso. E o Truque de Mestre 3 faz exatamente isso. Aí segue a mesma coisa da franquia. Aí, até certo ponto, tem uma hora que tu fala, tá, eles vão dar essa virada aqui. E aí acontece. Não é exatamente do jeito que tu pensa, porque eles ainda conseguem, né, te surpreender de certa forma. Mas é divertidíssimo, esse negócio de mágica, eu adoro. Quem cresceu assistindo Mr. M, cara, não gostar disso aqui, não existe. Não existe. Então o Truque de Mestre 3, filmaço pra você assistir, tá no meu quarto lugar, assim. Eu realmente amei esse filme porque é entretenimento puro. Assim, tem uma subtrama ali por trás, mas sinceramente é tão superficial que a parte da diversão mesmo, da surpresa, das coisas acontecendo, do plot twist, isso que é legal, das mágicas. A pessoa apareceu aqui, ali, aí do nada, meu Deus, isso aqui, ah meu Deus, e aí acontece. Então isso é legal pra caramba e eu me diverti demais com o Truque de Mestre 3. Terceiro lugar, Thunderbolts. O meu filme favorito da Marvel nesse ano, tá? Você observa que o Quarteto Fantástico não entrou aqui, infelizmente, uma grande decepção aí o filme do Quarteto, que eu até gostei, achei legal, mas não senti a vontade de colocar aqui no top 10 e nem nas menções honrosas, até porque a gente já falou bastante desse filme aqui no canal, obviamente é um filme que eu gostei, como eu disse, mas não entra. O Thunderbolt sim, a gente não esperava nada e ele entregou tudo, isso é muito bom também, né? Às vezes você abaixa a expectativa, aí tu vai calminho pro filme e aí tu recebe aquele filme. Então é um filme que, como eu falei, né, subtrama. Ele fala assim sobre depressão, então o Sentry, né, o Sentinela tem essa questão dentro dele e o Bob é esse personagem que ajuda você a trabalhar isso. Só que junta você com a ideia, com a história da própria Yelena Belova, que por mais que não seja uma personagem há muito tempo no UCM, tu já sabe um pouco do background dela de forma suficiente para você embarcar nessa história. O agente americano surpreende demais. O Buck talvez tenha sido um pouco decepção, assim, não na questão da interpretação, mas no papel desse cara que teoricamente deveria ter sido mais importante, não foi. E representa os filmes que eu gosto mesmo, que são os filmes de heróis, né? E não diferente disso, em segundo lugar fica Superman. Você achou que Superman ia ser o meu primeiro lugar, né? Eu avisei no começo do vídeo que você iria se surpreender. Superman é incrível, tem o meu diretor favorito para fazer filmes de heróis hoje em dia, que é o James Gunn. Eu não troco o James Gunn por ninguém, de verdade mesmo. Ele tem ali, igual eu falei, né, de outros filmes e tal, ele tem uma receitinha, ele tem as coisas que ele sempre coloca na trama, nos roteiros dos filmes dele. Mesmo assim, ele trouxe um Superman que significa esperança. E aí, novamente, igual eu lembro que eu falei na época do filme, hoje em dia a gente não tá precisando tanto de esperança. E você receber um personagem desse que fala sobre esperança, e ainda assim tem a galhofa, a parte divertida que o James Gunn gosta de colocar, e sem vergonha, né, com principalmente o Lanterna Verde do Guy Gardner, então isso é incrível, sensacional, sem falar num ótimo, incrível vilão que foi aí o Lex Luthor do Nicholas Hoult. Ótima, acrescenta, né, muito para o universo novo que o James Gunn está começando a construir agora dentro da DC, já com Comando das Criaturas, Pacificador temporada 1 e 2, e agora o Superman, ano que vem chegando Supergirl e o Cara de Barro, além da série dos Lanternas Verdes. Estou muito empolgado para esse futuro da DC, espero que a compra da Warner, seja pela Netflix, pela Paramount, quem quer que seja que compre, que deixe o James Gunn continuar trabalhando da forma como ele está. O universo está só começando e o filme de Superman foi o primeiro filme de muitos filmes que eu acho que vão dar uma longa vida para DC nos cinemas e nesse universo compartilhado que ela merece. Primeiro lugar, A Empregada.
recém-lançado nos cinemas, né? Que na verdade a estreia oficial é 1º de janeiro, mas já estreou e eu fui correndo assistir. É um filme baseado na história, né, de um dos livros mais comprados de todos os tempos, que é o próprio livro da Empregada, e é um filme aí que traz um assunto muito importante para a gente debater nos dias de hoje, mas que assim, para quem não leu o livro e não sabe o que vai acontecer, e eu não vou te contar aqui porque eu não quero estragar a sua experiência, é um plot twist sensacional. Então a forma como eles vão construindo essa história e as coisas que vão acontecendo, e na hora que tu chega no final, você fica louco. Eu imagino quem estava lendo o livro pela primeira vez e descobriu o que estava acontecendo no final, ficou louco. A mesma experiência que, de novo, ó, cérebro explodindo. Aquela dopamina, né? Acho que o nome disso é dopamina, né? Não sou médico para saber, mas pô, como explicar? Como explicar? Eu não tenho palavras para explicar esse filme. Ele não sai da minha cabeça desde que eu o assisti. E tô louco para reassistir, tá? Eu quero saber em que streaming isso vai chegar para dar o play aqui na minha casa de novo, porque sinceramente, meu amigo, olha, foi uma surpresa, né? O filme aí realmente traz um plot twist. Eu acho que não dá para imaginar o que vai acontecer, porque é tudo tão maravilhoso, as atuações são tão maravilhosas, são tão incríveis, que te colocam imerso realmente naquela história. E as 2 horas de filme passam rapidíssimo, gente. De verdade, um dos fatores que me fez colocar também esse filme em primeiro lugar é que eu não olhei pro meu relógio 1 minuto sequer. Quando eu vi o filme tinha acabado. De verdade mesmo. Porque a gente assiste filme olhando pro relógio. Ah, já passou meia hora. Tá, falta tanto tempo. Esse filme não, cara. Foi acontecendo. Taranã, taranã. Quando eu vi ele acabou, eu falei, meu Deus, a hora. Mas já acabou. Passou voando. Então acho que essa é outra coisa, ainda mais no dia de hoje, né? Que toda coisa, qualquer coisa a gente pega o celular, fica mexendo no meio do filme. Isso aconteceu com alguns filmes que estão aqui nessa lista, com outros filmes que eu assisti esse ano, né? Principalmente em casa, né? A gente pega mesmo o celular e fica olhando pro celular, né? Ou fica olhando pro relógio, nossa, passou só meia hora, nossa, tá demorando esse filme, hein? E esse filme conseguiu me pegar, então esse ponto também me fez colocar em primeiro lugar, porque me prendeu. Se me prendeu, eu tenho que ser honesto com o meu público, falar que esse foi o filme que eu mais gostei nesse ano, o que mais ficou na minha cabeça, junto com o Superman e o Thunderbolts, assim, o top 3 filmes que realmente eu mais gostei, porque trazem aquilo que eu gosto de assistir. Eu diria, ó, deixa eu olhar aqui pro meu top. O top 6 são, assim, os meus favoritaços. O top 6 ali, tá? Aí, do 7 para baixo, a disputa foi mais igual com os outros que eu mencionei aqui no começo e tal, e não coloquei, né? Mas, cara, esses 6 primeiros filmes, por favor, assista. Dá uma chance e depois volta aqui e me agradece, tá bom? Deixa o like nesse vídeo que é muito importante, tá? E já já a gente volta com o último vídeo de 2025. Quer saber qual é? Ah, eu te conto já já. Então, fica de olho aqui no canal e em breve a gente volta com mais conteúdo para você. E em 2026, claro, com muito mais conteúdo aqui no Cultura Pop Cia.